Bem-vindas e bem-vindos! Chegando para mais uma live. Deixa eu colocar o tema aqui de hoje. O que é essencial na sua metodologia. Vocês vão gostar do conteúdo. O que é essencial na sua metodologia. Tô vendo vocês chegando aqui. Lembrando que essa live não vai ficar gravada. Vou deixar ela só um pouquinho a mais, porque tem gente chegando na metade, para poder assistir daqui a pouquinho. Por que eu vou falar com vocês sobre metodologia hoje? Eu vou falar com vocês sobre metodologia porque se você olhar com carinho para o método com que você faz as coisas, método da ROI. O que é método da ROI? Método da resultado, da retorno. Método coloca dinheiro no bolso da sua empresa, do seu projeto. Quando você faz as coisas através de método. Então eu quero que vocês pensem o seguinte. Estão vendo vocês chegando aqui? Bem-vindas e bem-vindos. O que acontece quando você não tem um método? Pensa aí, ó. Você acordou e aí hoje você tem várias coisas para fazer do seu projeto, para fazer do seu negócio. Só que você não tem um método. Aí o que você faz? Você começa a fazer as coisas num formato meio que aleatório. O fato de você fazer num formato solto, no formato aleatório, faz com que você não ganhe precisão naquilo que você está fazendo e também com que você não saiba fazer uma boa análise daquilo que você está fazendo. Você não tem um método, você faz. Quando você vê, você fez. Sabe quando você fala sem pensar? Você fala sem pensar. Você não usou um método. Você foi lá e soltou. Você foi lá e falou. E aí ficou com as consequências daquilo que você fez. Você foi lá e escreveu um conteúdo. Eu acordei hoje e falei assim, hoje eu vou fazer um conteúdo. Aí vou lá e faço um conteúdo. E tá tudo bem, é melhor do que você não fazer. Entrar em ação, mesmo sem ter método, ainda vai ser melhor do que quem não faz. Só que você tá fazendo em um processo que ele tá solto, ele não tá encadeado em outras coisas. Então hoje eu vou falar para vocês o que é importante. Eu até fiz várias anotações aqui para eu poder deixar esse conteúdo bem ajustadinho, bem alinhado para vocês que estão aqui, que estão prestigiando o conteúdo, ao vivo. Então assim, o método ele é um mapa, um método é um guia, um método é um jeito que você tem de fazer algo que gere para você um resultado mais rápido. Um método, oi Merisa querida, um método é um caminho, um mapa, é um jeito que você tem de fazer algo que contribui com a sua melhora nos resultados. Então você fica gastando energia ali para a construção de um método para que você tenha o quê? Para que você tenha fluidez naquilo que você está fazendo, para que você tenha resultados mais rápidos e para que você tenha melhores resultados também. Outro ponto importante da gente observar. O método, ele não é só, a gente não usa só método. Ali eu tenho que usar um método na entrega do meu produto. Então você tem aí um produto ou serviço. Então você tem um método, deveria pelo menos, ter um método para entregar isso para o seu cliente. Mas pensa comigo, você tem um método na entrega do produto, mas você tem um método também em outros processos. Você tem um método para produção de conteúdo. Você tem um método para fazer a análise financeira do seu negócio. Você tem um método para cuidar da sua casa. Você tem um método que você usa para cuidar da sua casa. Ou não, né? A gente tá falando assim, porque às vezes a gente tem método e às vezes a gente não tem método. Então, primeira coisa que eu preciso pensar. Método é um jeito de fazer as coisas. Quando eu coloco um método, eu estou em busca de fazer algo melhor e obter com isso melhores resultados no lugar de eu fazer aleatoriamente. Porque se eu vou fazendo de qualquer jeito, eu posso não ter um bom resultado. Tem um dia que eu organizo a casa de um jeito. Aí tem um dia que eu organizo do outro. Aí tem um dia que eu não organizo. Aí quando é lá no terceiro, quarto dia, como eu fui soltando, não deixei, aí me toma mais trabalho. Agora, digamos que você tem um método. Não, eu cuido da casa, eu dou uma geral na casa e um dia eu vou lá e faço uma limpeza mais profunda em um cômodo.
E aí, quando passou uma semana, a minha casa tá completamente organizada, porque eu tive um método. Não tenho método, eu não faço, dali 3, 4 dias a casa tá bagunçada, e isso tira a minha energia de outras coisas, e aí eu fico pensando no processo. Conseguem ver a importância do método? Quando eu tenho um método, eu estou em busca de uma melhor eficiência versus obter melhor resultado. Se eu quero obter uma melhor eficiência, eu quero obter melhores resultados. Então, o que é um método? É um caminho. Um método é um guia para que eu obtenha melhores resultados em algo que eu estou fazendo. Porque quando eu não tenho método, o que acontece? Eu estou perdendo energia. Eu tenho que colocar foco em uma coisa que eu não deveria estar fazendo naquele momento, porque como eu não tive um método, eu deixei certas coisas acumular. A Deise colocou, eu fico perdida porque eu não tenho um método de trabalho. Perfeito. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, que depois vocês vão sair com qual lição de casa, das coisas que você faz, onde você vai criar os seus primeiros métodos. Outra coisa, quando eu tenho um método, anotem aí, ó, 7 pontos. Eu quero que vocês anotem esses 7 pontos aqui, que eu achei incrível isso aqui, pra gente poder fazer um bom desenho. Para você poder desenhar um método, a primeira coisa que você precisa ter é uma estrutura clara. Estrutura clara. Então, ó, eu tô no ponto A, eu quero vir pro ponto B. A estrutura clara eu vou dar o passo 1, 2 e 3 até chegar lá no ponto B. Então, eu preciso ter uma estrutura clara. O que a pessoa faz primeiro, o que ela faz depois, o que ela faz depois, até ela chegar no objetivo. Então, uma estrutura, que a gente está falando de um caminho claro. Segundo, um conteúdo progressivo. Então, se eu coloquei lá que eu vou ter uma estrutura clara, a minha estrutura tem 3 pilares. O meu método o nome do meu método, empreendedorismo sistêmico. Quais são os 3 pilares do empreendedorismo sistêmico? Postura adulta ativada, modelo de negócios enxuto e mapa visão de futuro atraente, que é o planejamento versus a rotina. Então, primeira coisa, ó, você precisa ter uma postura de quem vai empreender, de quem vai caminhando do presente para o futuro. Depois, você precisa ter um modelo de negócio. Qual é o modelo de negócio que você vai seguir? E aqui a gente trabalha com modelo de negócio enxuto. É um negócio que é só você. No máximo, mais 1, 2 pessoas. Então, são negócios enxutos. Não tem equipe de 5, 10, 20 pessoas. São negócios enxutos. Dá para implementar? O meu método dá para implementar com equipes maiores? Dá para implementar, mas você consegue começar só. Então, primeiro, estrutura clara. Segundo, conteúdo progressivo. Primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Terceiro pilar, terceiro ponto, transformação mensurável. Transformação mensurável. Como viver do seu negócio e faturar de 100 a 300 mil reais por ano, seguindo o método negócio enxuto. Então você tem que ter uma transformação. Como ter um casamento leve e feliz, sem discussões. Uma pessoa que trabalha com um relacionamento de casal. Como parar de ter sintomas de enxaqueca. Ó, uma transformação clara. Alguém que vai te ajudar através da alimentação, de meditação, alguma coisa, a tirar um sintoma de você, enxaqueca. Então, qual é a transformação que ela é mensurável? A pessoa tinha dor de cabeça, fica sem dor de cabeça. A pessoa estava faturando abaixo de 100 mil, fatura 100 mil. A pessoa, como prospectar no mínimo 10 pessoas toda semana, percebe? Então, nós temos aqui no terceiro ponto, transformação mensurável, né? Não, primeiro aqui, ó, o primeiro é estrutura clara, conteúdo progressivo. O terceiro é transformação mensurável. A Melisa tá anotando aí. O quarto é embasamento teórico e prático. Embasamento teórico e prático. Então, o seu método, olha, o meu método, ele tem por trás dele metodologias como as constelações organizacionais, a metodologia do Dr. Joe Dispenza, principalmente da que está no livro dele, Como se tornar sobrenatural. Então você tem lá um embasamento. Quem são os professores que você estuda? Tem a minha experiência prática, tem metodologias da administração de empresas, como construção de plano de negócio. Percebe? Você tem um embasamento teórico. Então no meu eu tenho um embasamento da administração de empresas, eu tenho embasamento de Bert Hellinger, eu tenho embasamento de Joe Dispenza. Aí você vai vendo lá aonde que tá o teu método, ele tem embasamento. Então ele tem um embasamento teórico e prático. Dentro do embasamento
teórico e prático. O que é o prático? É o seu resultado ou o resultado dos seus clientes. Outra coisa que é importante no método, escalabilidade. É fácil replicar. Ó, você segue esses passos aqui, a tua probabilidade de sucesso é grande. Então você consegue ter escala naquilo, você consegue gravar o teu método e alguém aprender, ou ele é muito fácil, é replicável, é fácil da pessoa entender. Ó, você precisa ter postura, porque você precisa fazer o que precisa ser feito. Você precisa ter um modelo de negócio, porque você precisa ter objetivos, metas e saber uma estratégia de vendas. E você precisa ter um mapa, visão de futuro atraente. Você precisa ter os objetivos claros versus uma rotina, percebe? Então é simples de explicar, é simples de falar. Então, o quinto é escalabilidade. Ó, primeiro, estrutura clara. Segundo, conteúdo progressivo. Terceiro, transformação mensurável. Quarto, embasamento teórico e prático. Quinto, escalabilidade, né? É replicável. Não precisa 100% depender de mim. Então, tem gente que a gente compra o livro da pessoa. O método está escrito lá no livro. Sexto, você precisa conhecer bem o seu cliente. Você precisa conhecer bem o quê? Quais são os pontos críticos? Então, digamos que eu desenhei lá o método empreendedorismo sistêmico. E aí eu tenho parte das minhas clientes que elas trabalham em outro lugar. Então, elas têm lá 2 horas por semana para construir o negócio delas. 2 horas por dia dentro da semana. E no sábado ela tem lá 6 horas. Ela dedica 6 horas. Então, o meu método tem que contemplar para uma pessoa que trabalha ali de 5 a 7 horas por dia, mas eu sei que o meu público, eu tenho parte do meu público que são pessoas que trabalham no mundo corporativo, então elas vão ter menos tempo. Então, qual que é a trilha? Como é que eu consigo ajudar essas pessoas? Porque eu conheço o meu público e o público que está ali dentro, parte das pessoas, elas não têm tanto a quantidade de horas. Então, eu vou precisar prever isso. Então, aqui nós estamos falando o quê? Quais são os pontos críticos que você vai ter? Outra coisa, às vezes a pessoa chega, ela fala, eu já tenho aqui os meus produtos e serviços. Às vezes a pessoa chega e fala assim, eu tô em dúvida com o meu produto. Então, dentro do meu método, eu preciso ter lá um processo, um passo a passo, ou um módulo, onde, se você chegou aqui e você ainda não tem o seu produto claro e bem definido, você vai lá no módulo 2, lá no módulo 2, as 2 primeiras aulas, sou eu te ajudando a lapidar o seu produto ou serviço, certo? Então, nós estamos no ponto 6, que é o quê? Conhecer bem o público. Quais são os pontos críticos que podem chegar do público que você precisa prever dentro do método? 7º ponto, você precisa ter uma linguagem original e acessível. Então, quando eu falo para vocês, um dos pilares é postura adulta ativada. O adulto faz o que precisa ser feito, caminha do presente para o futuro. Se você estiver com a sua criança birrenta ativada, você está repetindo padrões e você ainda está olhando para questões lá do passado. Quando eu falo postura adulta ativada, é uma nomenclatura minha, mas ela é acessível. Aí você fala, postura do... O que é postura adulta ativada, Lê? É você dar conta de fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que você quer. Então fica fácil você entender. Então, no 7º ponto, dentro do teu método, você vai ter uma linguagem... Você vai ter uma linguagem original e acessível. Então, assim, ó, uma recapitulação breve, não necessariamente seguindo 7 pontos, mas você tem que ter aí, ó, o que é essencial. Primeira coisa, eu preciso ter o progresso claro. Método, sair do ponto A para o ponto B. Eu preciso ter o progresso claro na minha cabeça. Segundo, eu preciso resolver uma dor real. Então, se você está aqui, se você está me seguindo, é porque você quer estruturar o seu negócio. E você já entendeu que tem hora que você dá uma amolecida aí onde? Na sua postura. Então, ó, uma progressão clara, é preciso ter uma dor real, você precisa ter qualidade técnica, né, para poder colocar as pessoas seguindo esse passo a passo. E outra coisa que você precisa ter aí, e eu estou olhando com mais carinho para isso aqui dentro, você precisa ter uma boa página de vendas que conta tudo que tem no seu método. Uma boa página de vendas, onde tem claro lá qual é a promessa, para quem é, para quem não é, o que a pessoa ganha se ela fizer o seu método, o que tem dentro do seu método, se tem algum bônus dentro do método e quanto que a pessoa precisa investir. Então, é importante a pessoa poder ler tudo que vai ter, e se você tiver tudo escrito, por escrito, e ainda tiver um vídeo, fica melhor ainda. Porque você tem gente que vai entrar e vai clicar no vídeo. Sabe quanto tempo precisa ter esse seu vídeo? 15 minutos.
Você fizer um vídeo de 15 minutos, né? Uma boa VSL, um bom vídeo de vendas, fica top e é rápido, né? 15 minutos para a pessoa poder assistir. Ou a pessoa poder ler tudo. Qual que é a promessa, para quem que é, como funciona, para quem é, para quem não é, como funciona, quais as vantagens, em quanto tempo a pessoa consegue atingir o objetivo. Pode ser que você tenha depoimentos, então eu já tenho as primeiras pessoas que seguiram o meu método, o que elas colocaram como depoimento. Então deixa anotado aí para você ter uma boa página de vendas. Ali ainda não tem condições de fazer isso, mas já deixa anotado que vai ter uma hora que você vai ter que olhar para isso. Outra observação que eu fiz aqui é assim, ó. O seu método, ó, o que é o seu método? É o caminho que você desenhou para atingir um objetivo. Então, é o seu método. Você sabe como que a pessoa sai do ponto A, ela vai para o ponto B. Um método é um guia. Um método, ele é um caminho. Ele é construído para aumentar o resultado. Ele tem uma promessa clara e ele conta com a sua experiência. Um método. Qual outra coisa que eu anotei aqui pra gente não confundir? O que é um processo? O processo, ele tá dentro do método. Eles são os passos internos. Então, por exemplo, o que tá dentro do processo? É você pegar o método e você colocar ele dentro da tua rotina. Quais são os processos que você precisa seguir para que aquilo aconteça? Então, vamos pegar aqui para ficar claro. Pensa numa receita. Então, digamos que o teu método aí é ensinar o teu cliente a faturar 10 mil por mês. O teu método é ensinar a pessoa a ter um casamento feliz. O teu método é ensinar a pessoa a sair dos sintomas da enxaqueca. Então, aqui tem a promessa e você tem como a pessoa faz isso. Como ela vai se alimentar, como ela dorme, se ela vai meditar dentro do relacionamento de casal. Quais são os contratos claros, como que essa pessoa vai dialogar, enxergar a humanidade do outro. Aí você tem os pontos que você vai colocar. Então, isso é a receita. O método é a receita. Os processos é a gente preparando a receita. O que a gente quer aqui? A gente vai fazer uma lasanha. Então, dentro do método, você vai ter os ingredientes. Dentro do método, você vai ter a ordem. Você vai ter o tempo que vai ficar no forno. Então, tudo isso está dentro do teu método. O método que a pessoa vai seguir. O que ela precisa? Preciso dos ingredientes que eu preciso. A ordem com que eu vou seguir. Tempo de forno. Quando a gente chegou em processos, aí a gente tem lá, ó, vai precisar bater a massa, porque vai fazer com a massa fresca. Você vai precisar untar a forma. Você vai precisar colocar no forno. Você vai precisar, antes de colocar no forno, deixar o forno aquecer por X tempo. Você vai ter que medir a temperatura. Então, você tem coisas que elas estão dentro do processo, preparando, você vai separar, você vai colocar em camadas, tal, né? Então, o processo que você vai seguir para aquela receita ficar pronta. Então, o método, ele tem os grandes pilares, dentro de cada grande pilar tem processos, que são as atividades, né, cotidianas. E normalmente o que a gente faz? A gente sai fazendo. Ah, hoje eu vou produzir conteúdo. Ah, hoje eu acordei inspirada, eu vou fazer um conteúdo tal. Nossa, ontem um cliente conversou comigo tal coisa, eu vou fazer o conteúdo. Não. O teu conteúdo, ele tem que ter um propósito claro. Então, eu tô fazendo conteúdo porque eu tô atraindo pessoas, eu tô gerando conexão, porque depois ali na frente eu vou fazer uma oferta. Então, eu tenho o quê? Eu começo a ter um método claro. Aí, as atividades que eu tô fazendo, elas não estão soltas. Elas estão conectadas àquela receita que eu vou fazer. Então, eu vou fazer a receita de uma lasanha no forno. Então, eu vou precisar, nesse momento, do forno. Não, eu vou cozinhar ovos. Eu não vou precisar do forno, eu vou precisar do fogão. Então, eu tenho melhor estruturado, né? Que os processos que eu estou fazendo, eles não são processos soltos. Eles são processos que estão atrelados a um método que eu estou seguindo. Método que eu estou seguindo. Outra coisa, então vamos voltar aqui, ó. Tá fazendo sentido para vocês? Estão pegando aí qual que é a importância do método? Quando você tem bem estruturado um método, você consegue deixar ele escalável, você consegue ir refinando e você consegue trabalhar melhor a garantia de que a promessa que você fez vai ser atendida. Você consegue trabalhar melhor a garantia de que a promessa que você fez, ela vai ser cumprida. E quando a promessa que você fez ela é cumprida, o cliente fica mais tempo. O cliente indica,
o cliente compra teu próximo produto. Então vale a pena debruçar e ir refazendo e revisando os métodos. Eu, por exemplo, estou revisando os meus métodos aqui dentro, ainda mais hoje com a inteligência artificial, né? Que fica tão melhor, fica tão mais fácil. Eu até coloquei esse tópico aqui hoje, o que é essencial na sua metodologia, porque isso é uma coisa que eu estou estudando agora. Aí eu falei, pô, deve ter mais gente que está com essa mesma dor que eu, que é como que eu deixo o meu método ainda melhor? Como que eu deixo o meu método mais automatizado? Então, dentro do modelo de negócio enxuto, que é o que eu ensino, a gente utiliza a inteligência artificial para fazer boa parte do processo. Ela faz a parte de execução, ela faz boa parte do processo. Ela só não consegue fazer o processo estratégico. Ela pode estruturar o método, mas quem tem que validar o método é você, sou eu, que tem que validar esse método. Então, pensa o seguinte, ó. Você está criando um método para o cliente sair do ponto A para o ponto B. Casamento feliz, 0 enxaqueca, faturar 10 mil reais por mês. Você vai dizer aí qual que é o seu método, qual que é a sua promessa. Qual que é o resultado que a pessoa vai ter quando ela segue o seu método. Então, comece com coisas pequenas. O que são coisas pequenas? São coisas que você tem bastante propriedade para entregar. Então, pode ser que hoje você entregue algo menor. Então, eu não vou ensinar a pessoa a faturar 10 mil por mês, mas eu sei ensinar a pessoa a faturar 2 mil. Eu não sei fazer a pessoa sair da enxaqueca, mas eu sei fazer a pessoa a não ter indisposição gástrica. Sei lá, uma coisa que você considera que é simples e às vezes enxaqueca para você é mais difícil. Então você vai pegar uma coisa que é simples, só que é uma dor que existe num grupo de pessoas, existe numa audiência, ponto A para o ponto B. O teu método é o que faz a pessoa sair da dor de cabeça sem dor de cabeça. Faturamento 0 para faturar 10 mil por mês. Casamento bagunçado para um casamento feliz. Qual é a promessa que tem aí? Quando a pessoa está indo do ponto A para o ponto B, ela segue por processos. Os 7 pontos que a gente colocou lá, ela segue por processos, tem uma estrutura clara. Então, pilar 1, pilar 2 e pilar 3. Dentro do pilar 1, ela tem que seguir esses processos. Dentro do pilar 2, ela tem que seguir esses outros processos. Eu sei bem o cliente que está ali, então o que eu preciso colocar? Presta atenção que isso aqui é um diferencial para você, ó. O cliente está saindo do ponto A para o ponto B. Ele está seguindo os pilares. Os pilares são processos. Olha ele atravessando a ponte. Aqui ele está sem resultado, aqui ele está com resultado. Ele está atravessando. Duas coisas impedem o seu cliente de chegar lá no ponto B. Duas coisas estão sempre acontecendo. Primeira coisa, obstáculos técnicos e travas emocionais. O teu método precisa ajudar o cliente com isso. No meu método, para sair das travas emocionais, é a visão sistêmica que eu uso. Então, eu vou usar constelações organizacionais, Bert Hellinger, eu vou usar a ciência das relações, como que as pessoas interagem com a vida. Então, travas emocionais. E aí você vai ter os obstáculos técnicos. Obstáculo técnico. Então, tem gente que fala assim, eu não sei abrir uma live, não sei fazer uma live ali. Aí você tem a pessoa que fala, o que eu falei pra vocês hoje? Fiquem de olho em ter uma boa página de vendas. Aí vocês falam, nossa, mas página de vendas eu tenho que fazer, eu tenho que contratar, eu não sei fazer uma página de vendas. Então você tá passando por um obstáculo técnico. Calma, um pouquinho ali mais pra frente eu vou dizer pra você que fazer uma página de vendas é muito mais simples do que você imagina. Então, você tem que contemplar dentro do teu método tem que contemplar os pilares, dentro de cada pilar tem processo. Só que a medida, um dos tópicos lá, dos 7 tópicos é o quê? Você precisa conhecer bem o seu público. Qual foi o exemplo que eu dei? Eu tenho aqui empreendedores que eles estão o dia todo empreendendo, eles estão cuidando 100% do projeto, mas eu tenho um grupo de pessoas que faz duas coisas. A pessoa tem um projeto patrocinador, ela trabalha no mundo corporativo e ela também está empreendendo, então ela tem uma quantidade de tempo reduzida. Então eu tenho que ter algo dentro da minha metodologia que ajuda essas pessoas a seguirem também. Por quê? Porque esse é um público que me procura. Então, se você teve lá um obstáculo técnico de que a pessoa tem menos tempo, um obstáculo técnico de que a pessoa vai precisar aprender a mexer com a inteligência artificial. Então, a minha metodologia tem que contemplar, fazer com que as pessoas, elas aprendam. Eu preciso ensinar vocês a usarem a inteligência artificial dentro dos negócios. Então, do mesmo jeito que eu tô aqui, ó, ponto A, ponto B, a pessoa tá fazendo esse caminho, dentro dos pilares e dos processos, o teu método vai ser diferente da concorrência quando você olha para essas duas coisas.
quais são as travas emocionais que faz a pessoa desistir e quais são os obstáculos técnicos que faz a pessoa não chegar. Porque às vezes a pessoa, ela não tá tendo nenhum obstáculo técnico. Ela fala assim, eu tô fazendo tudo que você falou, só que ela não tá tendo resultado. Por quê? Porque ela faz aquilo com birra, porque ela faz aquilo com arrogância, porque ela faz aquilo com medo. Então, o que tá acontecendo? Ela tá tendo uma trava emocional, que é o que eu chamo de ativação da identidade da postura adulta. Ó, o jeito como você tá olhando para isso não é adequado. Porque você está fazendo uma ação, só que essa ação está sem a energia da postura que vai fazer você ter resultado. Percebe? Esse é um diferencial que eu tenho aqui no meu produto através da visão sistêmica, mas que você pode ter aí. Você tem algum outro método aí dentro de você que você ajuda a pessoa a vencer isso. Porque enquanto ela está indo, duas barreiras estão subindo. Travas emocionais. Tô com medo, não vou fazer. Ué, se a pessoa tá com medo, ela não vai fazer. Acabou. Ela parou no método. Segunda trava que sobe, obstáculo emocional. Pronto, você falou hoje na live que tem que ter página de vendas. Me lascou, porque eu não tenho página de vendas e eu não queria fazer isso. Então não é que você precisa fazer. É importante que você aprenda a fazer, mas você não precisa fazer. Você pode contratar alguém para fazer isso para você. Então você vai fazer esse movimento. Então, dentro do método, pilar 1, 2 e 3, dentro do pilar você tem processos e dentro de processo você está sempre olhando para o seguinte, quais são as etapas que a pessoa tem que fazer. Então, por exemplo, dentro do método, dentro do pilar negócio enxuto, tem aqui, ó, precisa produzir conteúdo. Se você está usando o digital como um veículo de vendas para o seu produto ou serviço e você não gosta de produzir conteúdo, você vai fracassar. Meu Deus, vim aqui dessa live para me jogar essa bomba. Você vai fracassar. Por quê? Oi, querida linda. Ó, pensa num funil. 1000 pessoas vão te ver, ó, na boca do funil. 100 pessoas vão chegar pertinho e 10 pessoas vão comprar. É um funil que tá acontecendo. E a produção de conteúdo, ela tá acontecendo em todo o funil. Inclusive, você produz conteúdo quando você tá entregando o produto. Porque quando você tá entregando o produto, você continua vendendo uma ideia para o grupo de pessoas que estão com você. Porque agora você precisa dizer para a pessoa qual é o método e você precisa também dizer para a pessoa que não é porque ela tem um método na mão que ela vai dar conta de aplicar o método. Olha que loucura, que doideira que é isso. Então é isso que vai acontecer. Então, quais são os pontos que você observa que eles vão se repetir? Então, ó, produzir conteúdo, tem que produzir conteúdo. Ó, o meu produto é ter um relacionamento de casal leve e saudável. E aí a pessoa fala assim, daí falou, uma das coisas que você precisa fazer é estar aberta para o diálogo. Não, eu não tô aberta para o diálogo, entende? É mais ou menos a gente falou assim, tá, como é que você quer se relacionar com outras pessoas se você não está disponível para o diálogo? E não é só para o diálogo, você precisa estar disponível para abrir mão de algumas coisas, abrir concessões. Então não é sobre a pessoa fazer tudo que você gosta. É sobre ela fazer parte das coisas que você gosta, te dar liberdade para fazer parte das coisas que você gosta e ela não gosta, e você também ter que tolerar algumas coisas desde que não mexa com valores essenciais e primordiais. Então aqui nós estamos falando do quê? Nós estamos falando todo num processo sistêmico, que é um processo relacional. Postura adulta ativada é quando você tem isso dentro de você. Esse processo de relação que vai fazendo com que você ganhe força, que você abra mão de algumas coisas, e que você saiba negociar coisas que são essenciais e importantes para você e que o outro tem que entregar. Inclusive, quando você está entregando a metodologia, isso que acontece também. Porque o aluno, ele está indo junto contigo. Ele está indo junto com você? Tá. Então, 3 coisas precisam estar acontecendo dentro da metodologia. A pessoa precisa confiar em você. Pô, eu tô aqui, eu comprei teu produto, eu confio em você. Ela precisa confiar no método. Nossa, me parece que esse método, ela tem uma lógica aqui. E ela precisa confiar nela. Porque para ela saber que o método tá funcionando e que ela tá confiando em você, ela precisa confiar nela. Porque se ela confiar em você e no método e não confiar nela, ela não aplica. Se ela confiar nela e confiar no método e não confiar em você, ela não vai aplicar também na totalidade. Se ela confiar em você e dela e não confiar no método, vai fazer mais ou menos, percebe? Essas 3 coisas elas têm que acontecer ao mesmo tempo. Como que essas coisas acontecem? Através do campo relacional, de como é que você vai se relacionando com essa pessoa. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Eu sempre fico na dúvida do conteúdo. O conteúdo são fragmentos do método. Ele antecede aquilo que eu estou colocando como caminho
que eu tô colocando como caminho de solução no método. A gente falou, inclusive, bastante sobre isso na nossa mentoria de implementação negócio enxuto hoje. Deixa eu ver aqui o da Nádia. Eu amo produzir conteúdo, posto muito na semana. Então, o conteúdo precisa ter um método. O que o conteúdo precisa? Ele precisa ter um objetivo. Tem hora que a gente está produzindo conteúdo para atrair a pessoa, trazer a pessoa para perto da gente. Depois que aquela pessoa tá perto, depois que aquela pessoa foi atraída, ela precisa ficar mais pertinho. Então, por exemplo, eu atraio você no feed. Aí, para você, a parte do meio é o quê? Conexão, atração, conexão e venda. Para você comprar de mim, você tem que falar assim, o conteúdo, o método da lei faz sentido para mim. Lembra? Você precisa confiar no método, em mim e em você. Essas três coisas, elas precisam tá caminhando juntas. Então, primeiro, eu chamei tua atenção. Ó, empreender é um jogo de adultos. Se você não tiver essa postura, você tá fora do jogo. Porque a maior parte das pessoas que empreende acaba fracassando? Aí eu coloquei lá uma questão, peraí, será que eu sou essa pessoa que vou fracassar também? Deixa eu ver o que ele tá colocando. Aí lá eu vou colocar, né? Porque 80% diz respeito a quem você é e 20% a estratégia que você usa. Eu tô usando a minha tese. O que é a minha tese? O meu método. Então, dentro do meu método, postura é mais importante do que estratégia de vendas. Porque se você tem a melhor estratégia do mundo, mas você não dá conta de aplicar, ele não vai funcionar. Então, o conteúdo, ele tá fazendo o quê? Ele tá preparando a pessoa. Então, ó, você foi atraído num post, alguma coisa assim, depois vem para as lives, vem para as aulas, e aí daqui você vai ser convidado para fazer outra coisa. Ou você vai para uma semana de desafio, ou eu vou levar você para fazer exercícios sistêmicos, ou eu vou ensinar você a fazer o método sala, que é vender por workshops. Aí dentro desses produtos menores, você fica mais tempo comigo. Como você ficou mais tempo comigo, aí eu vou vender para você um produto premium. Ou você vai comprar uma mentoria, ou você vai comprar comunidade. Então, todos nós estamos fazendo esse movimento. Atraindo, conectando e fazendo oferta. Não quero comprar nenhum dos produtos. Tá bom, continua me acompanhando. Ó, eu continuo fazendo conteúdo, continuo produzindo conteúdo de atração, continuo produzindo conteúdo de conexão. Aí até que a Nádia vai lá e fala assim... Nádia. A Nádia vai lá e fala assim... Ale, eu tô te acompanhando há 6 meses. Agora eu vou comprar um produto seu. Porque eu tô gostando, eu tô vendo que você tá aqui sempre, você faz as lives, você tá fazendo aulas no YouTube. Eu digo sim. Inclusive, ó, vão lá pro YouTube. Tem conteúdo que eu tô fazendo só lá. Lá é conteúdo profundo. Vocês vão ver o quanto vocês vão aprender nos conteúdos de lá. Só digitar Alessandra Camilo, você me acha. Então, o conteúdo, ele prepara. E quando eu tô contando aqui pra vocês conseguem ver que eu fico treinando meu método? Eu tô dando uma aula pra vocês sobre método, porque eu estou estudando lapidação do meu próprio método. Daí eu falei assim, será que eu tô entendendo direitinho isso? Aí eu falei, já sei, eu vou fazer uma aula e vou ensinar as pessoas. Aí eu venho aqui e ensino vocês, certo? Olha só o caminho da produção de conteúdo. O que eu fiz? Um conteúdo que eu quero ensinar ou que eu quero aprender. Então eu vim aqui e fiz esse conteúdo. Eu vou pegar essa live aqui agora... Eu vou pegar a transcrição dela, eu vou colocar em um assistente meu lá dentro do ChatGPT e ele vai me ajudar a escrever um artigo em formato de e-mail. Aí eu vou pegar e vou mandar para toda a minha base de e-mail e vou postar lá no Substack, que é uma outra rede social só de escrita aonde eu estou. Então, com esse conteúdo aqui, eu vou produzir outro conteúdo. Aí, digamos que eu gostei muito de como eu fiz o conteúdo. Aí, eu deixo anotado aqui, ó, fazer um vídeo com esse mesmo conteúdo para o YouTube. Aí, eu vou lá e produzo nos moldes do YouTube e coloco lá no YouTube. Nossa, a Alessandra é mentora sistêmica para negócios. Claro que dentro de negócios a gente precisa de metodologia. Ela deu uma aula de metodologia. Então, a pessoa viu lá no YouTube um tema que eu aqueci aqui, fiz e-mail, fiz carrossel, percebe? De um mesmo conteúdo eu tô derivando outros conteúdos. Então eu tô treinando a minha narrativa, porque aqui eu falei pra vocês de um jeito, aí eu falo, gostei do jeito que eu fiz. Inclusive eu posso ir lá numa inteligência artificial e falar assim, dê uma nota de 0 a 10 de como foi a minha narrativa durante a live. Aí ela vai falar, você foi muito técnica, faltou você usar narrativa emocional, você deu poucos exemplos. Aí eu posso melhorar. Quando eu for fazer o conteúdo do YouTube, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquilo que a IA fez uma análise pra mim. Eu treinei a IA, eu disse pra ela o que ela tem que
ter como princípio para poder fazer aquela análise. Aí, com base nessa análise, eu vou e faço um conteúdo melhor. E tudo isso eu fiz tudo muito rápido. Esse processo aconteceu todo muito rápido, mas é um processo de melhoria contínua. O que eu tô contando aqui para vocês? Eu tô contando um pouquinho de como que é o meu método de produção de conteúdo. Por que eu tô produzindo conteúdo, como que eu produzo conteúdo, como que eu derivo o conteúdo. E aí, a partir do momento que eu faço isso, isso vira um método. Então, como isso virou um método, por exemplo, o pessoal que está na mentoria Negócio Enxuto já me ouviu falar esse método. Eu abro lá, olha aqui meu documento, eu faço assim, assim, assado. Aí todo mundo tem acesso ao documento. Agora eu quero que você faça isso. Experimenta aí para você. Vê como é que é fazer o conteúdo através do processo de derivação. Aí a pessoa vai fazer. Então tem alunas minhas que elas falam assim, ó, eu não uso o Substack, nem quero usar. Eu falo, não precisa usar. Você não precisa usar as mesmas redes que eu uso. Você precisa ter o conceito do método, que é aprender a derivar o conteúdo. Faço um conteúdo, desse conteúdo, faço uma transcrição, jogo no ChatGPT. Tô treinando o ChatGPT com o meu próprio conteúdo. Então eu pego aquele mesmo conteúdo que eu fiz a transcrição e falo, você pode fazer agora para mim um carrossel com 7 lâminas, com narrativa emocional versus um contexto técnico bem explicadinho? Aí ele vai fazendo, eu vou lapidando. A hora que ficou bom, eu pego aquele conteúdo e coloco na rede social. Tô sempre chamando a atenção para quê? Para que você me escolha como a sua mentora de negócios, porque qual que é o meu diferencial? Sistêmico. Vou trabalhar também a sua postura. Então, tudo isso é o que eu estou contando aonde? É o método que eu tenho de contando isso antes de fazer a venda. Porque antes de fazer a venda, você precisa se conectar comigo. E antes de você se conectar comigo, eu preciso ter chamado a sua atenção. E esse é o método que você vai usar. O método que eu tô falando não foi eu criar, é o método funil. 1000 pessoas vão te ver, 100 pessoas vão chegar certinho, 10 pessoas vão comprar, né? Até a pontinha. E depois você tem a entrega, né? Porque é um funil, depois ele vira um funil, é um funil que na verdade vira uma ampulheta. Então, nós estamos falando do contexto de atração, conexão e venda, né? Então, dentro de qualquer aula tradicional de marketing, a gente vai aprender dentro dessa estrutura, né? Então, ele é um método que esse é o processo natural: atrair, conectar e vender. Consigo atrair e já vender? Consegue. Se a dor da pessoa estiver muito latente e você, no conteúdo de atração, conseguiu mostrar para ela que você tem exatamente a resposta para aquilo que ela precisa. Só que a gente tem hora que a gente não compra direto, né? Eu vi que você tem a resposta, mas eu quero me conectar com você. Aí, para conectar, você precisa fazer conteúdos um pouquinho mais longos, como esse que a gente fez aqui agora, de 40 minutos. Gente, fez sentido para vocês? Gostaram do conteúdo de hoje? Escreve no chat aqui pra mim. Eu vou abrir a caixinha de perguntas, quem quiser faz perguntas. Eu ainda nem respondi a caixinha de segunda-feira, mas eu vou responder. Então, se tiver pergunta, você coloca lá. Amanhã tem live sobre inteligência artificial. Amanhã a gente vai ensinar a construir um assistente. Eu faço com a Simone, com a Joyce, essa live. A gente faz lá no YouTube, às 19 horas, tá? A gente fica 1h30, mais ou menos, de 1h a 1h40 a gente já chegou a ficar. Então, amanhã a gente vai ensinar coisas para vocês. Então, quem quiser, é só digitar no YouTube. Vem ao vivo, porque aí você fica no chat lá com a gente. Tá bem intimista, tem dia que tem 6 pessoas, 7 pessoas. Então, vem pra gente aumentar esse número. Pelo menos dobrar, ó. Aqui a gente tá pelo menos trazendo o dobro. Então, se você tá querendo levar o seu negócio para o próximo nível, cola na gente que vocês vão ver que dá bom. Fica aqui pertinho no Instagram. Vai olhar o que eu tô fazendo lá no YouTube, para vocês poderem dar uma acelerada no processo aí de vocês. Eu vou deixar essa live um pouco mais de tempo aqui. Essa live eu vou tirar ela do ar. Eu vou começar a deixar algumas gravadas e outras eu vou tirar. Então, vou deixar mais um pouquinho para quem chegou depois poder assistir o pedacinho. Então, assiste agora, que eu vou assistir uma aula daqui a pouquinho. Assim que terminar a aula que eu vou assistir como aluna, aí eu volto aqui para tirar essa aula aqui do ar. Combinado? E vou abrir caixinha de perguntas. Muito obrigada por você estar aqui. Amo muito vocês. É muito bom fazer live com companhia, com comentários, com perguntas. E é isso. Empreender é um jogo de adultos. Se você não tiver essa postura, você está fora do jogo. E empreender é um esporte coletivo. Nós precisamos uns dos outros para que a gente cresça mais rápido. Combinado? Vejo vocês amanhã no YouTube e sexta-feira, às 18 horas, aqui no Instagram. Até breve.